Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais ou, de vez em quando, outras histórias. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história esquisita, bizarra, estranha e de preferência criminal, é só mandar aqui nos comentários que eu tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu aqui de paraquedas, essa é a segunda parte deste caso. A primeira eu vou deixar aqui na descrição. E se você for assistir sem assistir a primeira parte, provavelmente, não sei, você não vai entender nada. Então, vai lá, depois volta aqui. Mas eu já estou falando demais, porque nós temos muita coisa ainda pela frente. Então, chega de blá blá e vamos para a segunda parte desse caso. Tudo começou em uma cidadezinha pacata chamada Manhattan, não a de Nova York, e sim a do interior de Montana, onde todo mundo conhecia todo mundo. A vida tranquila e o maior problema costumava ser o frio. Só que em fevereiro de 1974, esse sossego foi quebrado por um desaparecimento que viraria um pesadelo coletivo. Sandra Smulligan, uma jovem de 19 anos, saiu de casa para aproveitar a noite, mas após sair do bar que ela tinha ido, ela simplesmente desapareceu. Sem bilhete, sem aviso, sem pistas. Dias se passaram, a família ficou desesperada, a comunidade se mobilizou, mas nada. Até que encontraram o carro dela largado em um lugar esquisito, um rancho isolado chamado Lockhart. Lá dentro, roupas, fios de cabelo, um tapete sujo e manchas suspeitas. Tudo indicava que algo muito errado tinha acontecido ali. A investigação ganhou força com o tempo, o agente especial Pete Dunbar entrou no caso e, conforme os dias passavam, o mistério, que deveria meio que diminuir, ele só aumentava. O rancho Lockhart parecia um cenário de filme de terror, com cordas com nós bizarros, um chicote com sangue seco, ferramentas suspeitas e, pior, uma pilha de queima com muitos ossos, além de gordura humana derretida e um cheiro que ninguém nunca mais esqueceria. O material foi enviado para o laboratório do FBI e para o Smithsonian, e o resultado? Os restos pertenciam sim a Sandy, mas não só a ela. Parte dos ossos era de uma segunda vítima, uma criança que, segundo os especialistas, podia ser Suzy Yeager, uma menininha de apenas 7 anos de idade que tinha desaparecido no verão anterior, também sem deixar rastros. Como é de se esperar, a cidade toda entrou em choque. As autoridades começaram a montar uma lista de suspeitos que parecia mais uma reunião de personagens de um livro macabro. Tinha um ex-namorado esquisito, o ex-marido, um operador de forno industrial que podia ter cremado um corpo facilmente, um incendiário em potencial que já tinha tentado queimar a própria família e até um abusador de crianças que colecionava bonecas peladas. Pois é, um a um, os suspeitos passaram ali pelo teste de polígrafo. Alguns falharam feio, outros escaparam raspando, mas nenhum se encaixava perfeitamente como culpado. Até que surgiu ele, David Meyerhofer, o jovem certinho, ex-escoteiro e ex-fuzileiro que sempre batia papo com os policiais em uma cafeteria local chamada Jess's Café. E depois apareceu no rancho dizendo que queria ajudar. Ele até tinha tido um rolo com Sandy, mas ele também passou no teste de polígrafo tranquilamente. E foi assim que Dunbar, já cansado e coberto de dúvidas, chegou no fim da linha, ou pelo menos achou que tinha chegado. Porque, amigos, se você acha que essa história já tá sombria o suficiente, calma que ainda temos muita coisa para descobrir. E as coisas vão ficar ainda piores. A esse ponto, dezenas de suspeitos já tinham sido descartados, nenhum deles parecia se encaixar, e Dunbar estava sem saída. Os destinos de Sandra Smulligan e Suzy Yeager agora pareciam ligados por algo mais profundo e assustador. Mas tudo que ele tinha em mãos eram ossos carbonizados e pulverizados, um carro roubado e uma cena digna de pesadelo. Mas nada disso ligava a nenhum suspeito concreto. 9 meses após o desaparecimento de Suzy, ele tinha batido em um beco sem saída que simplesmente não parecia ter nenhuma luz no fim do túnel. Sem suspeitos, sem pistas concretas, sem arma do crime, sem confissão, sem testemunhas e, pior, sem qualquer ideia de quem poderia ter tirado a vida de 2 garotas e saído impune dos 2 crimes mais cruéis da sua carreira.
Outros casos começaram a surgir no caminho de Pete Dunbar e os policiais locais não tiveram outra opção a não ser voltar à rotina. A família Yeager ainda esperava desesperadamente por uma ligação com boas notícias, mas ela nunca veio, e aos poucos eles também foram obrigados a retomar suas vidas, completamente despedaçadas, mas ainda com um fio de esperança. Os casos de Sandy e Suzy não foram arquivados, mas seus arquivos, antes pesados e urgentes, foram empurrados para o canto da mesa, quase como se tivessem sido deixados ali para acumular muita poeira. A gente nem pode culpar os policiais aqui, porque eles realmente fizeram tudo o que eles podiam, mas eles não tinham nada. Foi só em abril de 1974 que uma faísca reacendeu algo em Dunbar. Ele participava de um seminário de um dia inteiro sobre psicologia criminal e, durante as palestras, não conseguia parar de sobrepor tudo que ouvia aos casos de Suzy Yeager e Sandra Smulligan. Mas esse seminário era diferente. O foco era um tópico novo, o perfil criminal. O conceito havia sido criado por dois nomes que começavam a se destacar no FBI. Patrick Mullaney, um ex-agente de campo de Nova York com formação em psicologia e comportamento humano, e Howard Terran, um ex-policial curioso e cerebral que havia se juntado ao FBI e era completamente obcecado por entender o porquê dos crimes. Tudo começou com a criação da Academia de Treinamento do FBI, uma ideia ainda recente da alta cúpula do Bureau. A academia foi instalada em um prédio modesto, rodeado por centenas de acres de floresta dentro da imensa e histórica base dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, lá em Quantico. E tudo isso tinha sido um projeto pessoal de J. Edgar Hoover, que era, meus amigos, ninguém mais, ninguém menos que o próprio diretor do FBI. Curiosamente, a missão principal da academia não era treinar os próprios agentes do FBI, mas sim policiais do mundo todo. O corpo docente era formado por um grupo seleto de agentes experientes, com talentos diversos, desde policiamento urbano, comportamento criminal e armamento, até sociologia, gestão e psicologia. Um deles, inclusive, já imaginava que no futuro os computadores ajudariam a combater o crime, e ele não poderia estar mais certo. A ideia era simples: reunir os melhores e mais inteligentes agentes do país para ensinar o que sabiam. Quando a academia finalmente saiu do papel, Mullaney e Terran foram convidados a integrar a primeira equipe de instrutores da nova divisão. E não demorou, muito tempo ali, para que a parceria entre eles virasse algo ainda muito maior. Os dois compartilhavam o mesmo fascínio por comportamento criminoso e nenhum deles se contentava em perguntar só quem fez isso. A pergunta principal era: por quê? Eu, particularmente, posso dizer que também sou obcecada pelo tema e é exatamente por isso que eu faço questão de trazer casos gigantescos aqui no canal e abordar todos os pontos possíveis e talvez alguns até impossíveis sobre cada história. E claro, gente, falar sobre as principais pessoas envolvidas, sejam as vítimas e também os criminosos. Foi então que Terran teve um estalo. E se eles criassem um curso no qual ele abordasse as características físicas do criminoso e da cena do crime, enquanto Mullaney analisava os possíveis distúrbios psicológicos por trás daquilo tudo? A proposta era unir o concreto ao invisível. Eles acreditavam que era possível sim invadir a mente de um criminoso desconhecido por meio das pistas, às vezes sutis, deixadas lá, na cena do crime. O objetivo final era construir um retrato do agressor com base nas evidências coletadas. Entrevistas, comportamentos, padrões e todos os detalhes que a maioria dos investigadores não costumava notar. Esse retrato incluiria traços psicológicos como personalidade, hábitos e distúrbios mentais, mas também características demográficas como idade, raça, ocupação, localização, entre outros. No fim das contas, esse perfil ajudaria ali a diminuir significativamente a lista de suspeitos, que em alguns casos é absurdamente enorme. E mais do que isso, ajudaria também ali os investigadores a escolher a melhor abordagem para interrogar o possível culpado, porque cada técnica de interrogatório se aplica a determinado tipo de pessoa. Então, quanto mais você souber sobre o seu suspeito, mais chances você tem de usar a técnica mais adequada e que vai te dar mais resultados e respostas para sua investigação. O curso ministrado por Mullaney e Terran rapidamente se tornou um dos mais populares da academia do FBI, por motivos óbvios, parece simplesmente incrível, e ganhou até um nome novo e chamativo: Psychological Profiling, ou o famoso perfil psicológico ou perfil criminal. E não demorou muito para a dupla começar a se envolver com casos reais e bem pesados. Em 1972, apenas 2 anos após a inauguração da academia, os dois já estavam até o pescoço em investigações bizarras, mergulhados no rastro deixado por psicopatas como Ed Kemper.
E sim, eu vou trazer esse caso pra vocês e não deve demorar muito tempo não. Cada novo crime era uma nova peça no quebra-cabeça da mente criminosa. Com o tempo, Mulani e Taryn começaram a notar uma conexão direta entre certos distúrbios mentais e tipos específicos de crime. Um psicopata, por exemplo, ele podia atacar a qualquer momento, sem motivo aparente, guiado apenas pelo desejo violento. Paranoicos costumavam agir sozinhos e tinham um perfil mais assassino. Maníaco-depressivos, por outro lado, se inclinavam a homicídios seguidos de tirarem a sua própria vida. Já os esquizofrênicos simples muitas vezes permaneciam perto dos corpos das vítimas, às vezes até literalmente enterrados com elas, as vítimas. Nada aqui, como vocês podem ver, era uma regra absoluta, claro, mas os padrões, eles eram bem claros. Apesar do apoio de algumas pessoas muito importantes dentro do FBI, o diretor J. Edgar Hoover achava tudo aquilo uma grande bobagem. E, na verdade, muitos pensavam da mesma forma que ele, o que é super compreensível, visto que era algo muito novo e que ainda não tinha sido testado na prática. Até então, tudo não se passava de teoria. Então, Mulani e Taryn seguiram ali trabalhando na surdina, em silêncio e mantendo tudo em segredo. E se você assistiu a série Mindhunter, você sabe bem como isso funcionava. E se você não assistiu e gosta desse tipo de tema, amigos, eu super recomendo. A série é surreal de boa e o único ponto negativo, na verdade, é que ela foi cancelada. Mas, pelas temporadas disponíveis, dá pra ter uma boa noção de como foi esse processo todo. É bem interessante, então fica aí a dica da tia Jace de hoje. Mesmo enfrentando resistência, os dois continuaram e com todo esse conhecimento, super acumulado, eles começaram a rodar o país dando seminários. E foi em um desses eventos que o agente Pete Dunbar resolveu pedir ajuda. O caso de Suzy e Sandy estava travado e ele não via outra saída. Sinceramente, a esse ponto ele estava aceitando qualquer coisa, qualquer ajuda que ele conseguisse. Só que tinha um problema. Tecnicamente, o caso envolvia 2 sequestros. E nem estava claro se havia conexão entre eles. As vítimas eram bem diferentes e as circunstâncias também. Uma delas, Sandy, já estava confirmada morta. A outra, Suzy, provavelmente também. Mas sem corpo, sem arma do crime, sem confissão, o que restava era apenas a suposição. Os ossos pulverizados encontrados no rancho Lockhart pareciam ser das duas e estavam misturados. O que por si só sugeria não só o mesmo sequestrador, mas também o mesmo assassino e possivelmente o mesmo método. Mesmo com tantas lacunas, Mulani achou que Dunbar estava no caminho certo e mais tarde, ao discutir o caso com Taryn, ele não recebeu ali o mesmo entusiasmo. Taryn foi direto. Aquilo não parecia nada tão incomum assim, e com tantos assassinatos em massa urgentes pipocando pelo país, a ponto de eles já começarem a usar o termo serial killings, ele não se empolgou muito não. Mas isso mudaria um tempo depois. De volta a Bozeman, Dunbar reuniu tudo o que ele tinha do caso e enviou direto para Quantico, e tinha um pouquinho de tudo. Fotografias, laudos forenses do rancho Lockhart, transcrição da ligação de resgate para os pais de Suzy, listas detalhadas de evidências, entrevistas, anotações. Absolutamente tudo. Quando o material chegou, Mulani e Taryn vasculharam cada página e não demorou muito tempo para que eles ficassem decepcionados com o trabalho policial feito naqueles casos. Muitos relatórios haviam sido feitos por delegados despreparados, as fotos tinham qualidade duvidosa, não havia suspeitos concretos, nem mesmo uma pista decente, e de tão confuso, dava para entender muito bem por que Dunbar já parecia ter perdido as esperanças. Mas tinha algo ali, algo diferente e um padrão em comum. Um sequestrador que havia levado uma menina de 7 anos e uma jovem de 19. Uma vítima claramente visada e outra que parecia ter sido escolhida ao acaso. E, meus amigos, isso aí chamou a atenção dos 2 investigadores, e muito. Foi aí que o caso de Pete Dunbar se tornou prioridade máxima para os 2 únicos homens no FBI que talvez pudessem entender o assassino de Suzy e Sandy melhor do que qualquer policial do outro lado do país. Era a chance perfeita de colocar o perfil criminal em prática e provar que ele funcionava. A primeira missão era focar no sequestro de Suzy Yeager. A cena do crime era um enigma, o caso de Suzy Yeager tinha mais material investigativo do que o de Sandy, e por isso que ele acabou sendo o foco inicial. Mas claramente não era um sequestro qualquer, era ousado e ao mesmo tempo incrivelmente limpo, o que eles tinham em mãos até agora.
Uma barraca cortada, cercada de campistas e um rastro quase invisível na grama molhada. Sem corpos, sem sangue, sem armas, sem testemunhas e sem absolutamente nada que explicasse como alguém conseguiu entrar ali, sequestrar uma criança e sumir no meio da noite. E a partir desses poucos, praticamente nada, de elementos aí, Taryn e Mulaney começaram a montar o perfil psicológico do criminoso. Eles sabiam que a maioria das cenas de crime revelava detalhes importantes sobre o agressor, mas aquela ali seria um desafio muito maior do que eles pensavam. Exatamente por não ter praticamente nada. Então, além das evidências, eles teriam que se apoiar na experiência, na intuição e em muito debate. A ideia inicial era arriscada, mas parecia fazer sentido. Um homem adulto sequestrou uma criança de maneira meticulosamente planejada, sem deixá-la ferida, e a escondeu tão bem que ninguém conseguia encontrá-la. E a partir disso, o perfil começou ali a tomar forma. Segundo os dois agentes, o criminoso desconhecido, que é conhecido como Unsub, era provavelmente uma combinação rara de esquizofrenia simples com psicopatia sádica. Muito provavelmente havia um componente sexual envolvido e, quase com certeza, ele carregava problemas profundos com a figura materna ou paterna, e isso aqui em específico é uma coisa que acontece em muitos casos de serial killers. Ed Kemper, por exemplo, tinha problemas seríssimos com a sua mãe. Aproveitem que eu tô aqui super mencionando ele nesse caso e me digam se vocês querem que eu acelere aí o roteiro do caso dele, Ed Kemper, porque se vocês quiserem, muito, mas assim, muitíssimo, eu faço isso. Mas enfim, vamos voltar aqui para o perfil. Fisicamente, eles imaginaram um homem branco com idade entre 25 e 30 anos. A dedução da raça era quase óbvia, já que o condado de Gallatin era majoritariamente branco. E até aquele momento, assassinos psicóticos estudados por eles, como Jerry Burroughs, Dean Corll e Ed Kemper, tinham começado a matar justamente nessa faixa etária. E o caso de Dean Corll já tem aqui no canal, caso vocês tenham curiosidade. É um caso que eu já fiz há 3 anos atrás, então não é tão grande como o de hoje em dia, mas dá pra ter uma boa ideia do monstro que ele era. De acordo com Mulaney e Taryn, o Unsub era inteligente e organizado. O sequestro de Suzy não tinha nada de impossível, na verdade, muito pelo contrário, tudo indicava que ele tinha planejado cada detalhe, antecipando inclusive os passos da investigação. Ele também não descartou o corpo no local, que seria mais fácil, e sim levou a vítima para outro lugar, provavelmente preparado com antecedência. Ele também teria uma fantasia mais complexa, mais sombria. Ele levou uma faca, se moveu no escuro, dirigiu um carro discreto e sabia exatamente onde estacionar. Longe o bastante para não levantar suspeitas, mas perto o suficiente para fugir rápido. E o mais frustrante, ele já tinha, desde o início, um esconderijo pronto, que seria um lugar afastado, seguro e inacessível. Na vida pessoal, ele provavelmente seria solitário, solteiro e com pouquíssima experiência com mulheres, e quando tinha, não dava muito certo. Seus relacionamentos eram disfuncionais, breves e frios, e Mulaney e Taryn apostaram que ele era um psicopata sofisticado demais para confiar em outra pessoa a ponto de dividir a própria intimidade. Ou seja, claramente era uma pessoa que escondia muito bem esse seu outro lado, vivendo sempre com a máscara. Eles também presumiram que ele tinha alguma experiência militar, afinal, além de ser furtivo e silencioso, ele precisava de preparo físico, para carregar uma criança de 7 anos no colo, se debatendo por um parque escuro e ainda manter o silêncio absoluto. E se ele realmente tinha entre 25 e 30 anos, é bem possível que tivesse passado pela Guerra do Vietnã. O Unsub provavelmente trabalhava sozinho em algo que não exigisse interação constante com outras pessoas, e um dos princípios aqui do perfil criminal era a ideia das 3 vidas: a vida profissional, a vida pessoal e a vida secreta. E a vida secreta, nesse caso, precisava ser bem protegida. Por isso, ele evitaria empregos com chefes por perto ou colegas atentos demais. Ia preferir atividades solitárias, isoladas e, claro, que o deixassem à vontade para continuar alimentando seus impulsos. Para Taryn e Mulaney, o Unsub morava ali perto e era alguém conhecido na região, talvez até cumprimentado pelos vizinhos, mas com um detalhe: todos o achavam esquisito, quieto, à margem da sociedade. Ele não era necessariamente antissocial, mas também não era parte de um grupo nenhum. Estava sempre por fora, observando, e nunca totalmente integrado a nada ou a ninguém. E mais, a confiança com que agiu indicava que ele não tinha medo da polícia local. Era como se ele achasse que ninguém jamais o pegaria, e essa arrogância um dia poderia ser seu erro fatal. E isso é outra coisa que costumamos ver bastante em casos de serial killers.
Eles ficam tão arrogantes e convencidos de que nunca serão pegos que começam a ficar desleixados com o tempo. E também não é muito surpreendente que o OneSub, nesse caso, não tivesse medo da polícia, já que, como vimos lá na primeira parte, a polícia local tinha uma reputação bem ruim pelos casos que tinham acontecido antes do sequestro de Sue. Quanto mais tempo os agentes passavam mergulhados no chamado Arquivo de Dunbar, mais complexo o OneSub se tornava. A ponto de Mulaney e Taryn chamarem um jovem agente chamado Robert Wesley para acompanhar tudo de perto. Sim, aquele mesmo que mais tarde ajudaria a criar o termo serial killer. Mas calma, porque ainda tem muito mais. Nas semanas seguintes, Mulaney e Taryn mergulharam ainda mais fundo na mente de um homem que por enquanto só existia na imaginação deles. E o que eles começaram a desenhar ali era tão perturbador quanto fascinante. Eles acreditavam que aquele não era o primeiro crime do assassino. O sequestro de Suzy Yeager era sofisticado demais, preciso demais, para ser obra de um amador nervoso testando os próprios limites. Não. Aquilo ali era coisa de alguém que já tinha feito isso antes. E provavelmente mais que uma vez. E sempre que matava, ele fazia isso não só por prazer, mas por uma necessidade compulsiva de controle, dominação e superioridade. O tipo de homem que cresceu com uma mãe autoritária, sufocante e um pai ausente ou sequer conhecido. Ao que tudo indicava, ele também tinha uma obsessão por partes do corpo humano. E os analistas não tinham dúvidas que se algum dia ele fosse pego, os investigadores com certeza encontrariam troféus grotescos guardados em algum canto, que no caso seriam lembranças físicas de cada uma das vítimas, ou seja, partes dos corpos ou itens pessoais, porque para ele, possuir esses pedaços significava continuar tendo poder sobre elas e nem a morte iria libertá-las. Ele também era o tipo de criminoso que não resistiria a se envolver, mesmo que discretamente, com as investigações. Ele com certeza queria saber o que a polícia estava descobrindo e adorava a adrenalina de apenas estar ali, bem debaixo do nariz dos investigadores, sem que ninguém percebesse. Ele até também podia tentar confundir ou sabotar a investigação só pela diversão de ver os policiais bater nas cabeças para descobrir alguma coisa. Era tudo parte de um jogo secreto que, para ele, provava quem realmente estava no controle. O objetivo final era manter o controle de todas as formas, inclusive mantendo o mistério em torno de si, porque revelar quem ele era, de onde veio ou o que sentia, tiraria o encanto do personagem que ele mesmo criou. O assassino se via como um enigma, um ser superior, um narcisista que acreditava ser mais esperto que qualquer investigador. E, como tantos serial killers, ele realmente acreditava nisso. Coitado. Além de tudo isso, apenas o fato de ele ter um risco o excitava. Talvez até houvesse ali algum componente religioso distorcido, um fanatismo mal direcionado, uma raiva embalada em linguagem de fé, ou talvez não, mas de todo modo era bem provável que ele tivesse crescido, pelo menos, em uma comunidade cristã bem tradicional. Taryn e Mulaney não tinham certeza sobre o papel da religião nesse caso, mas deixaram claro que não ficariam surpresos se tivesse relacionado. E esse era um crime extremamente emocional para o assassino. A conexão dele com Suzy e com o momento do sequestro era tão profunda que eles acreditavam que ele provavelmente tentaria entrar em contato com a família, talvez no aniversário do crime, ou no dia exato em que matou a menina. E por mais nojento que isso seja, ele ainda se alimentava daquilo. Ele queria prolongar o sofrimento, zombar e atormentar a família. E tudo isso apenas para transformar o próprio crime em uma espécie de troféu emocional, uma comemoração macabra da sua própria inteligência, entre aspas, além, claro, de ser outra forma de ele reviver o assassinato. Pois é, como vocês podem perceber, eles tinham uma pessoa extremamente perigosa à solta. Por isso, Mulaney e Taryn aconselharam o agente Dunbar a instalar um gravador de alta qualidade fornecido pelo FBI na casa dos Yeager, em Farmington Hills, em Michigan, e se preparar para rastrear qualquer ligação suspeita que surgisse dali. E Dunbar pareceu mais animado, aquilo pelo menos soava como algo concreto, algo que se parecia com a investigação real. Porque até então, ele ainda olhava com certa desconfiança para todo esse papo de perfil criminal, mesmo sendo ele quem tivesse ido atrás dos investigadores. Mas Taryn e Mulaney queriam mais do que esperar passivamente. Se o OneSub fosse mesmo o narcisista manipulador que eles estavam desenhando, ver seu nome estampado nos jornais como o criminoso que enganou os melhores agentes do país por um ano inteiro poderia ser o gatilho perfeito.
E se, além disso, fosse também um sádico, então a chance de tentar provocar os Jaegers de novo, aproveitando a dor deles, seria ainda maior. E ele ligando novamente, eles teriam a chance de localizá-lo. Com isso, um plano foi ali finalmente se formando. Convencer Marietta, a mãe de Suzy, a dar uma declaração pública foi a parte fácil. O difícil era fazer essas palavras chegarem às mãos certas e aos olhos errados. Os tempos em que o FBI simplesmente empurrava uma pauta para os jornais e ela era publicada sem questionamento tinham ficado para trás. Nem mesmo o diretor da agência conseguia intimidar editores como fazia nos velhos tempos. Mas Dunbar sabia exatamente o que precisava fazer e com quem precisava falar para garantir que a mensagem fosse sim espalhada. Em junho de 1974, a história finalmente saiu. O título: Mistério e Esperança de Suzy Jaeger sobrevive após um ano. Publicado pelo Billy's Gazette, o jornal mais influente de Montana na época. E nos dias seguintes, a matéria foi reproduzida por vários veículos grandes dos Estados Unidos. Mas o mais importante não era a audiência nacional, era o impacto local que isso teria. A reportagem circulou por Butte, Missoula e Bozeman, que eram ali as cidades onde os analistas acreditavam que o assassino poderia estar vivendo, escondido à vista de todos. E foi então que, nas primeiras horas da madrugada do dia 25 de junho de 1974, exatamente um ano após o desaparecimento de Suzy Jaeger, Marietta recebeu outra ligação. Era exatamente o mesmo homem que já havia ligado antes, dizendo ser que tinha levado Suzy. Só que dessa vez ele disse algo ainda mais cruel. Ele disse que Suzy ainda estava viva. O que infelizmente não era o caso, não era verdade. Ele só queria fazer Marietta ter esperanças, o que é de uma crueldade absurda. Mas a conversa continuou e ao final da ligação ela sabia que a filha não estava mais viva coisíssima nenhuma. O que deve ter sido mais um golpe para a família toda. As ligações anteriores haviam sido rastreadas rapidamente, mas aquela que durou uma hora inteira parecia uma bênção, só que não era. Era uma maldição porque o rastreamento estava demorando demais. A companhia telefônica transmitia chamadas interurbanas por vários repetidores diferentes e esse caminho confuso levou o FBI até Sarasota, na Flórida. Semanas de investigação intensa, forense e tecnológica, entrevistas e mais entrevistas, e a conclusão era exatamente o que Dunbar e os analistas mais temiam. O rastreamento havia sido desviado. E lá estavam eles em mais um beco sem saída. Todo esse trabalho tinha levado a lugar nenhum. Mas, mesmo assim, eles continuaram analisando as gravações. A linguagem do autor mostrava que ele tinha, no mínimo, o ensino médio completo e provavelmente vinha de um ambiente rural. Não era só o leve sotaque do oeste, mas ele também usava expressões mais caipiras, de cowboy, cheias de coloquialismos. Dava para perceber também que ele tinha um certo conhecimento superficial de psicologia, como alguém que já tivesse feito terapia ou aprendido o básico na escola. Talvez fosse rico, ou pelo menos dono de várias propriedades na região oeste dos Estados Unidos. E outra coisa que ficou clara durante essa conversa era que ele era inseguro com mulheres. Muito inseguro. Era o tipo de homem que, se fosse confrontado ou encurralado, poderia revidar. Talvez até matar outra garota ou tirar a própria vida, porque se ele era mesmo o sádico controlador que eles imaginavam, era provável que quisesse manter o controle até o último segundo, e a própria morte seria um ato de poder. Uma escolha dele e de mais ninguém. Enquanto tudo isso era analisado, veio uma pista, sério, gigantesca. Em julho, o homem chamado Ralph Green recebeu a conta telefônica do mês de junho e ele ficou em choque. A fatura estava altíssima e havia apenas 2 chamadas interurbanas. Uma ele reconheceu, mas a outra era um pouco mais complicada. Na época, o Ralph morava no fim de uma linha telefônica compartilhada por 5 famílias, mas ele tinha certeza absoluta de que sua esposa não fez nenhuma ligação de 1 hora de duração às 3h25 da manhã do dia 25 de junho. E duvidava que outra pessoa tivesse feito. Então, ele teve que correr atrás disso para descobrir o que tinha acontecido, ou ele teria que pagar aquele valor completamente insano. Enquanto a atendente fazia uma cópia da fatura, ela notou que o destinatário da ligação era o senhor William Jaeger, de Farmington Hills, em Michigan. E o que acontece? Todo mundo conhecia aquele nome. Todo mundo sabia que ele era o pai da menina que desapareceu no verão anterior no Headwater State Park, mas, o mais importante, o FBI havia sinalizado aquele número para operadoras de todos os Estados Unidos, ou seja, se o assassino ligasse para os Jaeger, os agentes poderiam rapidamente restringir sua localização, e nesse caso, a localização era o Rancho Green,
que por acaso ficava ao lado da propriedade dos Lockhart, que, caso vocês não se lembrem, foi exatamente o local que todas as evidências bizarras foram encontradas. E essa proximidade era muito peculiar para ser coincidência, então o agente Dunbar fez uma visitinha a Rolf Green. Green disse que na madrugada do dia 25 de junho todo mundo estava dormindo, portas trancadas, janelas também, nada de estranho, e ninguém teria como usar o telefone da casa sem que ele ou a esposa percebessem. Mas aí, ele lembrou de uma coisinha, um pequeno detalhe, né? Quase nada assim, bem irrelevante, para não dizer o contrário. Na manhã seguinte, indo em direção à estrada principal, Green notou marcas de pneus fresquinhas no chão, e ele sabia que elas eram novas, porque estavam por cima das marcas deixadas pelo carro da esposa no dia anterior, quando ela voltou da cidade por volta das 4h30 da tarde. E isso indicava que alguém passou ali à noite, e o mais curioso é que essas marcas não iam direto para casa. Não. Elas começaram nesse caminho, mas depois desviaram para o campo de trigo, subiram a colina, desceram até uma vala, pararam bem onde ele e o filho tinham instalado uma linha telefônica particular, escondida, fora da vista da casa principal, que pouquíssimas pessoas sabiam. As marcas passavam cerca de 6 metros além do fio caído e depois voltavam por uma rota alternativa até a estrada principal. E quem fez aquilo conseguiu ir e voltar sem ser visto e nem ouvido. E aí vem a parte interessante. Green reconheceu aquelas marcas. Não só o padrão do pneu, mas o modelo exato, que era um Goodyear Suburbanite, o mesmo do step da caminhonete dele. E adivinha quem mais usava esse mesmo pneu nas 4 rodas? Um ex-ajudante da fazenda, um jovem que vivia caçando por aquelas colinas, que conhecia cada trilha, cada atalho, cada ravina. E quando ele disse o nome dessa pessoa, era um nome que já tinha aparecido mais de uma vez nessa história. David Meyerhofer. Olha ele aqui, de novo. No dia seguinte, Dunbar ligou para o gerente da companhia telefônica local para confirmar se a ligação do dia 25 de junho realmente veio dali da região. E sim, ela tinha sido feita de Manhattan, Three Forks ou alguma das cidadezinhas dos condados vizinhos. Dunbar também perguntou se o autor poderia ter usado um aparelho técnico portátil conhecido como Butinsky para fazer a ligação. E a resposta? Sim. Qualquer um com o Butinsky e acesso à linha poderiam facilmente interceptar e fazer uma ligação, mas nem era necessário esse aparelho, que não era exatamente o tipo de coisa que você encontrava assim de buenas em uma loja comum. Alguém que soubesse como as linhas telefônicas funcionavam poderia, na verdade, ligar um telefone comum nos fios expostos e discar um número como se estivesse ligando de casa, mesmo estando bem longe. E isso significava que David Meyerhofer talvez não fosse o cara. Mas a gente sabe que tantas coincidências assim não acontecem em casos criminais de verdade. Na verdade, coincidência nem acontece em crimes. Principalmente com tantas assim, né, gente? Porque aqui chega um nível assim que realmente não tem como ser apenas coincidência. Mas, para Dunbar, Meyerhofer estava azarado. O pobre do coitado praticamente tinha se tornado o bicho-papão de todo mundo. Alguém mencionava o nome dele uma vez e na mesma hora toda a cidade já estava cochichando. Claro, ele era meio estranho e isso já era o suficiente para torná-lo culpado aos olhos de todo mundo, que se achava normal, ou seja, a cidade inteira. Mas ele não parecia um psicopata. Em alguns pontos, a biografia de Meyerhofer batia com o perfil e em outros, não. Na verdade, Dunbar achava que o perfil agora mais atrapalhava do que ajudava. Para ele, parecia que eles estavam tentando encaixar o assassino no crime, em vez de avaliar o crime e encontrar o assassino a partir disso. E isso limitava, né, e muito, a visão dele sobre o caso. Ele deveria estar vendo tudo e considerando todo mundo, mas agora ele não tinha ninguém. E David Meyerhofer era um dos ninguéms. Dunbar tinha um pressentimento muito forte de que David não era o cara deles, e o detector de mentiras comprovava isso, considerando que na época os testes de polígrafos eram considerados confiáveis e infalíveis. Hoje em dia, a gente já sabe muito bem que testes de polígrafo não são confiáveis. E eles nem são aceitos em julgamentos. Eles são mais utilizados como apenas um extra para fortalecer ou não as evidências, mas naquela época as coisas eram bem diferentes. Teren e Mullane, por outro lado, discordavam 100% de Dunbar. Na visão deles, David Meyerhofer era ou o culpado até a alma ou o cara mais azarado de todo o estado de Montana.
E como os dois não acreditavam em coincidências, mesmo sem nenhuma prova concreta, optaram pela primeira opção e descartaram a segunda sem nem pensar duas vezes. Para eles, era mais do que óbvio, na verdade. Mas Dunbar precisava seguir cada pista até o fim, e ele estava super certo, né, em fazer isso. Ele realmente precisava confirmar tudo para não colocar a pessoa errada atrás das grades, mas, ao mesmo tempo, ele não tinha uma visão tão objetiva assim, exatamente por já conhecer David há muito tempo. E, querendo ou não, quem tinha mais poder em quântico era Teren e Mullane. Então, para acabar logo com isso, Dunbar decidiu olhar de novo para o garoto, só que dessa vez com um olhar mais crítico. Ele só queria ter certeza de uma coisa, que David não era o cara. Foi aí que no comecinho de julho de 1974, mais de um ano depois do desaparecimento de Suzy Yeager, Pete Dunbar bateu na porta de David Meyerhofer e já foi indo direto ao ponto, né? Sem rodeios assim completamente. Dizendo que ele estava sim entre os principais suspeitos pelos assassinatos de Suzy e Sandy e deveria contratar um advogado o mais rápido possível. Mesmo assim, no fundo, Dunbar ainda achava que ele era inocente. Mas é aquilo. Ele precisava de um ponto de partida e o mais fácil era o perfil psicológico, onde os analistas diziam que o assassino tinha experiência militar. Ele sabia que David tinha sido fuzileiro naval, mas só isso. Muita gente em Montana tinha servido. E o histórico militar de David era impecável, nem parecia o tipo de cara que furaria um sinal vermelho, imagina sequestrar uma criança no meio da noite. Mas tinha um pequeno detalhe. Dunbar conversou com o capitão da Escola de Comunicações do Corpo de Fuzileiros Navais lá em San Diego e foi aí que surgiu uma bomba. Vocês estão preparados? O que acontece? Um ex-fuzileiro com treinamento em comunicações poderia sim interceptar uma linha telefônica rural para fazer uma ligação. Inclusive, existia um curso por correspondência chamado Comunicações Básicas com Fios, que ensinava operadores a montar um centro de comunicação no meio do mato, no deserto ou onde fosse. E quem fizesse esse curso aprenderia facilmente a interceptar até a linha mais simples com fio de poste e tudo. E adivinha quem tinha feito esse curso? Ele mesmo, David. E olha que coisa! Mais uma coincidência, não é mesmo? Suspeito. Então, Dunbar voltou a conversar com ele, só que dessa vez com um pedido um pouquinho mais ousado. Ele queria aplicar um novo teste de polígrafo, só que com o acréscimo do soro da verdade. Mas David recusou na hora e disse que estava cansado de ser acusado injustamente, ele não aguentava mais. Toda vez que ele saía na rua, várias pessoas já o olhavam como culpado apenas pelo fato de ele ser diferente e mais quieto. Na verdade, isso tudo aí já acontecia há anos. Desde criança, quando ele puxou uma faca em uma briga, ele começou a ser apontado como culpado de todo e qualquer mistério em Manhattan. Bastava alguém desaparecer que o nome dele já estava na boca do povo. Guarda essa informaçãozinha aí, tá bom? Porque voltaremos a falar sobre isso mais na frente. No meio de julho, David simplesmente perdeu a paciência com os altos e baixos do FBI e resolveu contratar um advogado de Bozeman chamado Doug Dessinger para impedir que os federais continuassem batendo na mesma tecla e tentando incriminá-lo à força. Dunbar já conhecia esse advogado, porque Dessinger tinha defendido um adolescente acusado de assassinato em um caso quase perdido em Manhattan no ano anterior. E não só livrou o garoto da pena de morte, como também convenceu o juiz a pegar leve com ele. E depois de conversar com David pessoalmente, Dessinger tinha certeza de que seu cliente não era culpado. E não no sentido de um advogado que é pago para acreditar nisso. Não. Ele acreditava de verdade em David e ele tinha certeza que o FBI estava perturbando o jovem porque eles não tinham outros suspeitos e precisavam solucionar esse caso o mais rápido possível, já que a pressão da comunidade aumentava a cada dia. A confiança de Dessinger era tão grande que ele aceitou a ousada sugestão de Dunbar. Ele deixaria David passar pelo teste do soro da verdade e até permitiria uma busca completa na propriedade do seu cliente. Porém, com duas condições. O teste seria feito no Hospital Psiquiátrico Estadual por um psiquiatra certificado que David conhecia e não por um interrogador do FBI. E Dessinger também teria o direito de observar. Vamos falar então sobre esse tal soro da verdade. Eita, como é polêmico! O sódio amital era um barbitúrico usado como sedativo ou calmante, mas por muito tempo os médicos acreditavam que ele também tinha um efeito curioso. Deixava ali as pessoas incapazes de se censurarem. Ou seja, que elas começavam a abrir a boca e eram incapazes de mentir. Durante o chamado sono crepuscular, o paciente entrava em um estado meio hipnótico, como se estivesse entre acordado e dormindo, e aí era só deixar a memória esvaziar, que era uma beleza. Tudo saía com uma narrativa direta, sem filtro, sem vergonha, só a tal da verdade.
Porém, tem uma coisinha. Hoje em dia, o uso desse soro é proibido por ser considerado como uma forma de tortura pelo direito internacional. Apesar que parece até que eles são usados por alguns serviços secretos mais violentos. Só que é aquilo. Naquela época, ele ainda era relativamente bem aceito. Mas Teren e Mullane fizeram um alerta a Dunbar. Os testes com o chamado soro da verdade eram, no melhor dos cenários, complicados. Quando terminasse, Dunbar não teria nenhuma certeza a mais do que ele já tinha. Parecia uma boa ideia na teoria, mas a prática era outra história completamente diferente. Nada de juízes, nada de jurados, o teste mal servia como pista confiável para a investigação. Um suspeito psicótico, mesmo sob efeito de sedativo, podia muito bem inventar uma mentira qualquer, e eles tinham zero garantias de que aquilo funcionava. Mas, ainda assim, Dunbar achou que valia a pena tentar. Então, no dia 19 de agosto de 1974, David e seu advogado chegaram cedo ao Hospital Estadual de Montana, em Warm Springs, e lá foi feito o teste. A entrevista durou menos de 1 hora, e mesmo com David ainda saindo do efeito do Amital, o psiquiatra que conduziu o procedimento foi direto e disse que o teste tinha sido um sucesso. As respostas de David não indicavam nenhum traço de culpa. Ele simplesmente não combinava com o perfil psicológico de alguém capaz de sequestrar e muito menos matar uma criança. Além disso, o médico contou a Dunbar que conhecia David pessoalmente e disse que ele era um bom filho, trabalhador e uma pessoa decente. Na opinião dele, o FBI estava completamente perdido investigando a pessoa errada. E ele afirmou também com todas as letras: David Meyerhofer não era um assassino. Até aquele momento, a investigação de Dunbar parecia provar isso. O psiquiatra de Warm Springs, o examinador do polígrafo e basicamente todo mundo envolvido estavam do mesmo lado, menos os analistas comportamentais. Mas no dia seguinte, 20 de agosto de 1974, Pete Dunbar, Bill Terry e alguns agentes de Butch bateram na porta de David. O advogado, Douglas Dessinger, estava lá para acompanhar tudo, enquanto David assinava, de livre e espontânea vontade, uma autorização para que o FBI revistasse sua casa, a garagem que ele tinha na South Sixth Street, os carros, o armazém da Main Street e qualquer outra propriedade dele, que parece que ele tinha algumas. E olha, David era meticuloso, gente. Ele era daqueles que anotava tudo. Quilometragem, horas trabalhadas, contra-cheques, troca de óleo, postos onde abastecia, motéis onde se hospedava, até descrições das refeições que ele fazia. E ele também guardava recibos de tudo. Cartões de crédito, loja de ferragens, notinhas de lanchonete e qualquer outra coisa que vocês possam imaginar. Podemos dizer que ele definitivamente era organizado. Talvez de uma forma assim um pouco meio que obsessiva, mas ele era organizado. Na caminhonete dele, os agentes encontraram jornais antigos de Bozeman, todos do verão anterior, com uma matéria sobre uma garota de Butte chamada Karen Smith, cuja foto David havia recortado. E em um calendário com uma página por dia, uma anotação escrita à mão com direções para um acampamento de escoteiras perto de Anaconda, com a descrição densamente arborizado. Só que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas no armazém. Ali, os detetives encontraram lençóis manchados com o que parecia muito ser sangue. E não eram gotinhas não, tá? Eram manchas grandes e borradas. Eles também acharam 2 livretos de ingressos da Disneylândia ainda intactos, um de adulto e um infantil, um colar delicado de corrente fina com um pingente de coração prateado, uma blusa azul, estilo uniforme escolar, e um batom da marca Cashmere Bouquet. E com essa avalanche de coisinhas esquisitas, a investigação tinha acabado de ganhar um novo rumo. Nem os Yeagers, nem os Dickman, ou Dykeman, eu realmente ainda não sei como pronunciar esse sobrenome deles, mas eu acho que é Dykeman. Eu falei isso na primeira parte e eu continuo falando errado, mas enfim. Eles não reconheceram nenhum dos itens encontrados, então, por enquanto, nada ali servia como uma ligação direta com Suzy ou Sandy. E ainda levaria um tempo até o laboratório do FBI confirmar se aquilo nos lençóis era mesmo sangue e, se fosse, de quem era. Os comprovantes de abastecimento mostravam que David passou por uma lanchonete em Cheyenne no mesmo dia que alguém tinha ligado para a casa dos Yeager de lá. E aqui entrava mais uma coincidência. Mas estava ficando difícil ignorar tanta coisa suspeita ao mesmo tempo, porque era exatamente isso que os agentes tinham até agora. Um monte de itens aleatórios, recortes de jornal, colares, batom, anotações estranhas, tudo levantando a mais perguntas do que resposta.
E David? David explicou tudinho. Ou ele pelo menos tentou. Vamos lá. De acordo com ele, ele encontrou os lençóis manchados e a blusa da menina no armazém quando comprou. Disse que encontrou o colar na calçada. O batom era uma sobra esquecida de um trote de ensino médio em que os veteranos sujavam os calouros de maneiras constrangedoras. Um colega fuzileiro naval deu os ingressos da Disneylandia a David quando foi enviado para o exterior, e como ele dirigia por toda a região das Montanhas Rochosas, entregando os maquinários agrícolas do pai, era por isso que gastava os pneus rapidamente e planejava suas viagens com muito cuidado. Ele também disse que havia deixado alguns caroneiros suspeitos no posto de caminhoneiros Husky em Cheyenne, onde fez um lanche rápido antes de voltar para a estrada, e que por isso que ele estava naquela região. E a quantidade enorme de jornais que ele tinha, e seus recortes, era apenas porque ele era um grande leitor de jornais. Apenas isso. Tudo muito prático, muito metódico, muito conveniente. Mas, por algum milagre assim, não sei porquê, Dunbar não acreditou em nada disso. Finalmente, parecia que ele estava começando a desconfiar de David. Aleluia! As evidências, ou pelo menos as esquisitices, estavam se empilhando demais, e o instinto de Dunbar, que lá atrás dizia que ele era só mais um azarado da cidade, agora gritava outra coisa. E o que ele via não parecia mais com um inocente incompreendido. Se aquele cara fosse o assassino, ele tinha enganado a polícia e o FBI por mais de um ano. E depois de ligar para Quantico, Mullane sugeriu que Dunbar fizesse uma nova busca no rancho Lockhart, porque agora, com novos olhos, eles poderiam ver algo que havia passado despercebido lá atrás. E ali estavam eles, com mais coisa do que tinham no início. Era um grande passo e eles tinham conseguido avançar, mesmo que com muita dificuldade. A ligação de David com os telefonemas, mesmo sem prova direta, era bem suspeita. A localização, o histórico militar, idade, trabalho, jeito meio estranho, tudo apontava para ele, mas ainda faltava o principal: uma prova concreta. Porque tudo isso, querendo ou não, não se passava de evidências circunstanciais. A única evidência sólida, até então, era a voz nas ligações. E então, Dunbar teve uma ideia. E se Marietta e Bill Yeager pudessem reconhecê-la? E se, ouvindo outras vozes, identificassem a de David? Era uma oportunidade boa demais e valia a tentativa. Enquanto isso, Dunbar mobilizou uma nova equipe de buscas e mandou para o rancho Lockhart. Agora, a missão era vasculhar até a última pedra. Foi aí que, embaixo de uma moita de sálvia, alguém encontrou uma pequena vértebra branca e, perto da casa, começaram a escavar o solo acinzentado onde ficava a fogueira. Bastaram algumas pás de terra e pronto. Um osso estranho apareceu e ninguém sabia o que era, nem os caçadores mais experientes. Ele estava coberto de terra cinza, com as manchas avermelhadas e gordura endurecida. Tinha até papel higiênico grudado, como se tivesse sido enrolado ali, ainda molhado. E alguns dias depois, antropólogos do Smithsonian identificaram o osso como o sacro de uma criança, que é um ossinho triangular onde a coluna se liga à pelve, de onde pende o cóccix, que tinham também algumas vértebras ainda grudadas. E aquilo já estava enterrado ali fazia quase um ano. Os especialistas do Smithsonian estimaram que o sacro encontrado no rancho era de uma menina entre 6 e 8 anos. Mais precisamente, disseram que ela provavelmente estava prestes a completar 7 ou tinha feito pouco tempo antes de sua morte. E os cortes no osso chamaram a atenção porque eles eram profundos e limpos, bem diferentes dos ossos de Sandy Smelligan, que haviam sido serrados com hesitação. Nesse caso, não tinha hesitação nenhuma. Não tinha tremor e muito menos dúvida. Parecia que o culpado por aquilo sabia exatamente o que ele estava fazendo. Seguindo a ideia de Mullane, Dunbar foi conversar com o advogado de David e explicou o novo plano. 5 homens diferentes, incluindo o David, fariam ligações para os Yeager. Cada um usaria uma linha direta conectada aos fios improvisados de Ralph Green e todos seriam identificados apenas como número 1 até número 5. O roteiro era o mesmo, os 68 comentários ditos pelo autor da ligação anônima, feita exatamente um ano após o desaparecimento de Suzy. E enquanto isso, agentes do FBI em Detroit monitorariam e gravariam absolutamente tudo. Depois, essas novas ligações seriam comparadas com a chamada original para ver se alguma das vozes batia com o assassino, e Marietta e Bill Yeager ouviriam tudo, mas em salas separadas, sem qualquer tipo de contato entre eles, nem mesmo olhares.
Ambos estavam proibidos de reagir de forma audível e, no fim, seriam entrevistados separadamente para contar o que tinham achado e se alguma voz soava familiar. Novamente, o advogado de David topou o teste, já que ele tinha certeza da inocência do cliente, e depois de uma leve discussão sobre como tudo seria feito, eles agendaram o experimento para quarta-feira, dia 28 de agosto. O próprio David sugeriu um conhecido cuja voz, segundo ele, era parecida com a sua, e com isso, Dunbar topou e ainda convenceu o pai, o irmão e o tio de David a participarem. Um a um, os 5 homens leram o texto no telefone e David foi o número 2. Durante 2 horas, aquelas palavras não familiares foram repetidas diversas vezes e Marieta e Bill ouviram tudo com atenção. Separados, sem contato, mas em perfeita sintonia. Os dois tinham certeza absoluta que o número 2 era a mesma pessoa que tinha ligado para eles anteriormente. E com isso, Dunbar teve ali a tarefa de engolir o seu orgulho, porque o seu instinto estava errado o tempo todo. Mas, pelo menos agora, ele tinha um alvo depois de 14 meses. Mesmo assim, o caso contra David ainda era frágil. Tudo continuava circunstancial. E eles teriam ali que esperar que ele se desequilibrasse. Até então, David era uma fortaleza, frio, controlado, impenetrável. Nenhum dos interrogatórios havia deixado rachaduras, com uma única exceção. Durante aquela ligação para Marieta, o assassino havia deixado uma pista sobre seu ponto fraco. Mulheres fortes, diretas e seguras. De alguma forma, aquilo o deixava muito abalado, demais. E foi aí que o Dr. Miron, que era um psicolinguista, propôs uma ideia. Talvez a chave para derrubar Mayhofer fosse justamente colocar uma mulher assim diante dele. E quem melhor do que Marieta Yeager? Ela era o perfil ideal, mas também era uma civil, querendo ou não, e estava vulnerável. Mas quando o FBI a convidou e perguntou se ela estaria de acordo com isso, ela aceitou sem nem pensar 2 vezes. Se aquela era a chance que ela tinha de encontrar o assassino de sua filha, ela faria de tudo para que isso acontecesse. Mas tinha um único problema. Isso nunca tinha sido tentado antes. Colocar a mãe frente a frente com o suposto assassino da filha. Era arriscado demais, tanto para a mãe quanto para o suspeito. Mas Mullane conseguiu o aval do novo diretor da academia do FBI e o plano estava oficialmente autorizado. Mais milagrosamente ainda, o advogado de David, Doug Dessinger, concordou em permitir o encontro. Porém, novamente, com algumas condições. Tudo teria que acontecer no escritório dele e com a segurança de David garantida pelo FBI. O tal encontro foi marcado para as 10h30 da manhã seguinte, no dia 19 de setembro, no escritório de Dessinger. E a conversa que se seguiu foi basicamente Marieta, com calma e firmeza, repetindo várias vezes que acreditava que David havia levado Suzy. Ela perguntava, acusava, suplicava e ele apenas negava tudo. Por fora, ela estava até contida, mas por dentro, ela estava em um sofrimento absurdo. De alguma forma, que eu realmente não sei como, ela conseguiu e teve força suficiente para se controlar e não atacar David ali mesmo. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa e tá muito claro que ela tá mentindo e que ela é sonsa? Então, era exatamente isso aqui que estava acontecendo. Durante 1h30, nada avançou, nada novo foi dito, e então eles foram embora. Mas Dunbar não estava satisfeito, ele queria tentar mais uma vez, só que dessa vez longe do advogado. Em uma situação em que David talvez se sentisse mais exposto e mais vulnerável e, quem sabe, deixasse escapar alguma coisa. Qualquer coisa. Naquela noite, pouco antes das 9h30, Marieta ligou para a casa de David direto do escritório de Dunbar, no prédio federal de Bozeman, e os dois ficaram no telefone por exatos 84 minutos. Basicamente, foi uma repetição da conversa anterior, com o mesmo padrão, acusações e negativas, perguntas e desculpas. Em um certo momento, David perguntou se mais alguém, tipo o FBI, estava ouvindo a conversa. E Marieta respondeu que não e disse que estavam só os dois. E com o tempo, a voz dele foi mudando. De impaciente, passou para indignado, porque ele parecia estar perdendo a compostura pouco a pouco. Já perto das 11 da noite, os dois estavam exaustos, mas Marieta fez um último pedido. Queria encontrar David mais uma vez, pessoalmente, só os dois, sem advogado, sem polícia, sem gravação. Onde ele quisesse, e para surpresa de todos, David topou e disse que não tinha nada a esconder. Eles combinaram de se encontrar depois do almoço no dia seguinte, na oficina onde David estava montando um carro alegórico que o conselho da cidade tinha inscrito no desfile de volta às aulas da Manhattan High School, que ia acontecer dali a uma semana. A polícia, claro que, eles obviamente não iam deixar Marieta ir sozinha, eles se adiantaram,
Vários agentes da paisana foram posicionados discretamente nos arredores só por precaução, caso David tentasse qualquer coisa. Mas, mais uma vez, nada aconteceu. Ainda assim, se os perfis psicológicos estivessem certos e se o tal ponto fraco dele fosse mesmo um confronto com uma mulher forte, era só questão de tempo até ele tentar recuperar o controle. E esse tipo de reação nunca é bonito. No dia 24 de setembro, o telefone tocou mais uma vez na casa dos Yeagers e era ele, o assassino, e Marietta reconheceu a voz de imediato. Ela sabia com toda a certeza do mundo que era David do outro lado, mas ele insistia que não sabia quem era esse tal de David. E mais uma vez, negava tudo. Em um certo momento, ele até colocou uma garotinha para falar com Marietta, dizendo que era a própria Suzy, mas não era. Marietta sabia muito bem que aquela não era a voz da sua filha. E assim que a ligação terminou, Dunbar entrou em ação. Ele lançou uma busca relâmpago por David Mayhofer, mas, surpresa! Ele havia simplesmente desaparecido. Sumiu de casa, mesmo com vigilância constante durante a noite, e agora ele era considerado foragido e perigoso. Um alerta urgente foi disparado para todas as agências policiais de Montana e dos estados vizinhos, e o recado era muito claro: fiquem atentos a qualquer novo desaparecimento de criança. Poucas horas depois, operadores de telefonia em Utah identificaram a origem da ligação, que vinha de um motel chamado Salt Palace Travel Lodge, que fica a apenas 2 quarteirões de um imenso templo mormon no centro de Salt Lake City. Mas se David alugou um quarto por lá, não foi com seu nome verdadeiro, nem com nenhum dos pseudônimos conhecidos. O atendente noturno também não reconheceu a foto dele e disse que ninguém com aquela aparência havia feito check-in na noite anterior. O único suspeito da noite foi um sujeito amarrotado, com um cheiro péssimo, que apareceu no motel por volta das 5 da manhã, no mesmo dia da ligação. Ele não tinha um carro, nem bagagem, e disse que passou o dia viajando de ônibus desde Portland, Oregon, rumo a Denver, em Massachusetts. Ele também comentou que estava com a garota, mas o vigia ali nunca viu essa garota, né, ela nunca apareceu, e quando os agentes do FBI chegaram mais tarde naquele dia, o tal viajante já tinha ido embora e nenhum taxista do centro da cidade se lembrou de ter levado alguém com aquela descrição. Enquanto isso, Tom Olson, o promotor do condado de Gallatin, começou a escrever o resumo do caso e a declaração de causa provável para prender Mayhofer. Ao mesmo tempo, Dunbar e Terry resolveram fazer uma última visita a David. Eles então foram até a oficina da cidade, onde ele ainda ajustava os últimos detalhes do carro alegórico para o desfile do dia seguinte, e como se nada tivesse acontecido, David atendeu tranquilamente. Para ele, era mais um dia normal em sua vida. E quando perguntaram onde ele estava na noite em que a família Yeager recebeu a ligação, ele respondeu que tinha ido jogar boliche e que no dia seguinte apenas seguiu sua rotina normal de trabalho. Nada demais. Mas aí veio a pergunta sobre o carro dele, né? Afinal, eles sabiam que ele estava em casa quando sumiu, então, cadê o veículo? David disse que a picape Jeep estava na oficina em Bozeman fazendo manutenção e que ele estava sem carro e andando a pé para todo lado. Só que tinha um probleminha com essa história. Entre as 11h30 da noite de segunda e as 3 da tarde de terça, ninguém, absolutamente ninguém, viu David andando pela cidade. E isso em uma cidadezinha como Manhattan, onde todo mundo observa todo mundo. Pois é, ele também não atendeu a porta quando os agentes foram até lá, não esbarrou com ninguém pelas ruas, e olha que o dia estava agradável, perfeito para movimentação no comércio local, na véspera do grande desfile. Era literalmente impossível que ninguém o tivesse visto caso ele realmente estivesse andando pela cidade. Mesmo assim, os agentes encerraram a conversa e mais tarde, naquele mesmo dia, veio a confirmação. A pequena vértebra encontrada na propriedade Lockhart uma semana antes era sim humana e ela pertencia a uma criança. Assim que soube, Dunbar ligou para Marietta. Ainda não tinha confirmação por DNA, mas considerando que Suzy era a única criança desaparecida e que os restos coincidiam com ela, ele preferia contar antes que a notícia vazasse pela imprensa, porque isso era apenas uma questão de tempo. Os detalhes eram novos, mas Marietta já sabia. No fundo, ela sempre soube. Suzy nunca mais voltaria. Ainda existia uma parte dela, uma pontinha lá dentro, que queria sim acreditar que a filha estava viva, queria acreditar naquele homem que dizia que Suzy estava bem. A mente dela ainda buscava cenários alternativos, alguma explicação mágica que permitisse a filha aparecer na porta e voltar para casa. Mas não era mais assim. Ela já não colocava um prato extra na mesa,
Já não esperava que Suzy descesse sorrindo do ônibus escolar e, no fundo, Marieta sabia. E, finalmente, ela chorou e pôde ficar de luto pela morte da sua filha. Pouco tempo depois, David Mayhofer foi preso aos 25 anos de idade. Ele foi acusado pelos sequestros e assassinatos de Susan Yeager e Sandra Smulligan, e ao ouvir isso, ele não reagiu, nada de cena, nada de resistência e nada de negação. Quando ele chegou à prisão, apenas pediu seu advogado e em seguida foi algemado na cela e escoltado pelos corredores escuros da prisão até a sala de audiências do juiz Leslie, que ficava no terceiro andar. A audiência de David Mayhofer foi rápida, seca e sem emoção. As 4 acusações contra ele foram lidas ali, sem rodeios. Sequestro e homicídio em primeiro grau de Susan Yeager, com base numa antiga lei de Montana que ainda permitia a pena de morte. Mas o buraco era mais embaixo. Pelas acusações de sequestro agravado e assassinato deliberado de Sandra Smulligan, ele enfrentava a pena de morte obrigatória sob uma nova lei ainda mais dura. Assim que a audiência terminou, o promotor Tom Olson e o agente Dunbar seguiram o juiz até seus aposentos e conseguiram mandado para uma nova busca na casa, oficina, veículos e tudo. E Dunbar ainda pediu ao carcereiro os pertences pessoais de David porque ele queria olhar cada detalhe, vasculhar cada canto e encontrar o que faltava. E ele encontrou. Nos bolsos de David estavam a carteira, as chaves, um canhoto de ingresso, algumas moedas soltas e um pedaço de papel timbrado de um hotel em Salt Lake City, do tipo que fica do lado do telefone do quarto, com a anotação só: o número de telefone e o nome, Sr. Travis. Acontece que esse era o mesmo nome que ele usou para se identificar na ligação de aniversário da morte de Suzy. E o número era o número da casa da família Yeager. Era isso, era ele. David Mayhofer era o Sr. Travis. Com o mandado em mãos, a equipe voltou à propriedade dele, só que dessa vez sem delicadeza, sem cerimônia, sem dó. Eles reviraram tudo e desmontaram a vida de David como cães farejadores no rastro de um assassino. Atrás de latas de óleo, eles encontraram um aparelho de telefone portátil usado por técnicos de linha, que era o famoso Butinsky, que provavelmente foi usado para fazer a ligação do rancho de Rolf Green. No fundo de uma gaveta, enterrada entre roupas, uma máscara preta, feita à mão, grosseira, com buracos tortos para os olhos, costurada com tecido fino que parecia muito com a blusa de uma mulher. Mas a gente nem chegou na pior parte. Na geladeira, além do esperado para um solteirão qualquer, havia um prato com bife cru, descoberto, largado lá como se alguém tivesse desistido do jantar no meio do caminho, e a carne já estava apodrecendo, e pior, não parecia carne de boi. Na verdade, não parecia carne de um animal. No freezer, tinham vários pacotes embrulhados em papel branco, alguns com a palavra alce, outros rotulados como hambúrguer de veado, mas 6 deles tinham algo diferente, um rabisco a mais no canto que dizia SMDS. Ao lado tinha um outro freezer horizontal e dentro mais pacotes, mas um estava separado, sem etiqueta, com formato estranho, e quando eles abriram, eles se depararam com a mão humana. A mão estava cerrada no pulso com um corte limpo e ela tinha unhas compridas pintadas de vermelho. E entre os dedos congelados tinham mais 2 dedos ossudos, também com esmalte vermelho. As impressões digitais foram analisadas e elas bateram com as encontradas no carro e no apartamento de Sandy, provando que aquela mão era de Sandy Smulligan. E os pacotes de carne de veado, na verdade, era uma mistura de carne humana com sebo bovino. E o que antes era só uma sigla esquisita virou sentença final. SMDS. Sandra May Dykeman Smulligan. Doug Dessinger, o advogado de David, agora sabia e tinha certeza de que o seu cliente era assim culpado, e quando foi confrontá-lo na prisão, David não disse nada. Ele só ficou em silêncio, paradão, até que depois de alguns segundos ele falou: "E se houver outros de que eles não sabem?" Imediatamente depois disso, Dessinger ligou para o promotor do condado, Tom Olson, e fez uma proposta. Se eles retirassem a pena de morte da mesa, David confessaria o assassinato de Suzy Yeager, Sandy Smulligan e pelo menos mais 2. Mas tinha uma condição. Sempre tem com ele, né? Mayhofer insistiu que os detalhes gráficos da sua confissão permanecessem em segredo, porque ele queria proteger seus pais e irmãos da vergonha pública, o que era uma coisa que ele deveria ter pensado antes de cometer os crimes, não é mesmo? O promotor aceitou a maior parte da proposta, exceto manter a confissão de Mayhofer em segredo,
Mas depois de conversar um pouco mais com o advogado, ele acabou cedendo. Se David se declarasse culpado como prometido, Olson não divulgaria os detalhes mais doentios. Mas bastava uma única resposta evasiva, uma única mentirinha sequer, e o acordo estaria encerrado. E então, David seria mandado direto para o corredor da morte. Às 3h20 da manhã, o interrogatório começou. E David falou várias coisas. Ele admitiu ter matado Susan por estrangulamento, contou que a sequestrou da barraca naquela noite, levou ela até o rancho, onde a abusou, e quando Suzy começou a resistir, ele a matou. Depois de tudo isso, como se não bastasse, ele separou seu corpo em várias partes e queimou o que restava. E no caso de Sandra, ele invadiu o apartamento dela por volta das 2h da manhã do dia 10 de fevereiro, onde ela estava dormindo em sua cama quando ele a atacou. Ele colocou fita em sua boca e ela não conseguia respirar, e depois colocou o corpo no carro e dirigiu até o rancho Lockhart, onde repetiu o mesmo ritual que havia feito com Suzy. Exatamente os mesmos passos. Ele também confessou ter matado Michael Rainey, o escoteiro, um dos primeiros casos que mencionei no início dessa história. E segundo David, ele esfaqueou o menino e simplesmente fugiu. Mas ele não sabia que Michael havia morrido até ver no jornal alguns dias depois. E a última confissão foi sobre Bernie Pullman, o garoto que havia sido baleado e caído da ponte, que também foi outro caso mencionado no começo. David contou que viu Bernie e um amigo brincando por ali e simplesmente, como se não fosse nada, ele decidiu pegar seu rifle calibre 22 e atirar nele. Dunbar perguntou sobre outros casos, ele tentou cavar mais, mas David negou qualquer outro assassinato e disse que eram só esses, e 6 horas depois, David Meyerhofer tirou a própria vida dentro da cela. Coisas sombrias, segredos podres, memórias tortas e perturbadoras permaneceriam trancadas para sempre na mente doentia dele. No dia 2 de outubro de 1974, David Gale Meyerhofer foi enterrado ao lado de uma estrada de terra no cemitério Fairview, em Three Forks, e o nome de David foi deliberadamente apagado do obituário do seu pai, Clifford, em 2009. Porque no fim das contas, sua família sabia que havia criado um monstro. E não havia motivos para lembrar a todos. Todos sabiam que havia um David bom e um David mau, mas ninguém conseguia falar de um sem mencionar o outro. Então, eles simplesmente pararam de falar. E com isso, vamos falar quem foi David Meyerhofer. David nasceu no dia 8 de junho de 1949 em Bozeman, Montana. Ele era filho de Clifford e Eleanor Meyerhofer. Os seus pais chegaram a ter 5 filhos em um período menor que 11 anos e David foi o segundo a nascer, espremido entre a irmã mais velha Cheryl e o irmão Alan, que era 4 anos mais novo e seguia David para todo lado. O irmão mais novo e uma irmã vieram alguns anos depois. Pouco depois do nascimento dele, a família se mudou para a pequena cidade de Manhattan, onde David cresceu. Seus pais ficaram juntos durante quase toda a infância dele e mesmo depois do divórcio, quando ele tinha 13 anos. Cliff Meyerhofer, aos 42 anos, era o maior empresário da cidade e bem rico. Até onde se sabia, ele era um pai carinhoso, só que não era exatamente um bom marido. Ele estava bem longe disso aí. As pessoas comentavam discretamente sobre as infidelidades de Cliff e sua fraqueza por garotas mais jovens. Isso aí tem outro nome. Não eram garotas mais jovens, e sim, 90% dos casos, menores de idade. Quando Cliff e Eleanor Meyerhofer finalmente se divorciaram de vez e se separaram de vez, Cliff levou David e Alan até o Cook's Café para dar notícia, e David chorou muito, e ele ficou mais distante depois disso. Agora, David vivia com Cliff e sua madrasta de 22 anos, que havia sido a secretária adolescente de Cliff na loja de implementos, quando começaram o caso, 4 anos antes. Mas ele se dava bem com eles e o mesmo com sua mãe. Ele frequentou a escola local Manhattan High School, onde fez parte dos escoteiros, e no geral foi uma boa fase da sua vida, quando tinha muitos amigos, quase todos crianças mais novas do grupo. Porém, ele ficou profundamente abalado quando foi expulso dos escoteiros em abril de 1968, por um comportamento estranho e vagamente ameaçador. Isso deixava os outros garotos inquietos e ele passou a sofrer muito bullying por ser um garoto esquisito. David era, no máximo, um aluno nota C na Manhattan High School. Ele trabalhou no jornal da escola e apareceu na peça de formatura, mas evitava jogos esportivos, bailes e todas as outras atividades extracurriculares. Ele trabalhava na cafeteria da escola e os seus colegas o descreviam como solitário e introvertido que podia passar despercebido em uma multidão. Ninguém se lembrava dele nos bailes da escola, ou tendo uma namorada, ou mesmo amigos de verdade.
Muitos da turma lembravam que ele sempre carregava uma faca, o que era um pouco perturbador, e esse foi o motivo pelo qual ele foi expulso dos escoteiros. Ainda assim, embora fosse um pouco peculiar, ele era bem simpático, bem apessoado, articulado e se vestia com mais capricho do que a maioria dos meninos dali. Mas o lance da faca era bem bizarro e as pessoas mantinham distância dele. O que, né? Não podemos culpá-las. E então, algo assustador aconteceu. Ele puxou a faca durante uma briga com outro garoto quando era adolescente. Depois, ele disse que a faca caiu do bolso enquanto a briga acontecia e que ele, David, acabou sendo esfaqueado com a própria faca, não outro garoto. E que precisou até de alguns pontos para fechar o ferimento leve. Pelo menos, né, foi isso que ele disse, o que eu duvido que seja verdade, principalmente porque quem saiu machucado foi outro garoto, não ele. Ninguém foi preso, mas os pais do outro garoto exigiram que David fosse ao psiquiatra ou enfrentaria acusações de agressão. Então, naquele verão de 1966, o médico da família Mayhofer, em Manhattan, o encaminhou ao Dr. William Prunty, que, né, era um psiquiatra. Então, vamos falar sobre o que esse psiquiatra contou aos investigadores depois. E, amigos, se preparem. Na primeira sessão, David contou sua versão da história. Embora ele fosse um estudante do terceiro ano do ensino médio, ele havia se tornado extremamente próximo de um aluno de 14 anos da escola do ensino fundamental de Manhattan. Na verdade, eles eram tão próximos que os pais do garoto começaram a se preocupar, achando que os dois pudessem estar tendo um relacionamento, o que naquela época seria um grande escândalo. David interrompeu a história para garantir ao Dr. Prunty que não tinha nenhum interesse sexual no garoto, mas que ele amava o menino, que havia dito que também o amava. Porém, outro garoto de 14 anos, que David chamou de espertinho, apareceu na história. Os dois garotos mais novos começaram a andar juntos, já que eles tinham a mesma idade, e isso incomodou David, que foi colocado de escanteio. Mas, meu Deus, ele enfatizou para o psiquiatra que não estava com ciúmes, mas estava com raiva por achar que o intruso poderia ter uma má influência sobre seu amigo, sendo que a única má influência aqui era ele. Mas enfim. Então, David bolou um plano para dar uma lição no tal espertinho. David o levou para um lugar isolado ao sul da cidade com a intenção de dar uma surra nele. A surra começou assim que saíram do carro e a faca simplesmente saiu do bolso dele. Saiu voando assim até o braço do outro menino. Super conveniente. Mais tarde, em uma das sessões, David também admitiu que desprezava as mulheres e disse o seguinte: elas são dominadoras e controladoras e podem arruinar a vida de um homem fazendo com que ele faça qualquer coisa que elas queiram. Ele também jurou que nunca se casaria e, apesar de odiar mulheres, ele não se sentia atraído por homens. Simplesmente não havia espaço para relacionamentos em sua vida e também, de acordo com ele era virgem naquela época. E essa foi a vez que David foi mais sincero em toda a sua vida. Ele não falava muito mais do que isso e nunca em profundidade. Mesmo que o seu médico tentasse extrair mais informações para entender a raiz do problema, ele sempre descrevia como se sentia, mas não dizia o porquê. Sempre que surgiam seus sentimentos em relação a outras pessoas, ele ficava muito ansioso e, no geral, ele tinha uma ansiedade severa. Após formar em 1967, Mayhofer trabalhou em vários empregos temporários e 2 dias depois do seu aniversário de 19 anos de idade, ele decidiu se alistar na Marinha, que era uma coisa que vários jovens da sua idade também estavam fazendo. Ele passou o longo e quente verão de 1968 na reserva do Corpo de Fuzileiros Navais, esperando até que conseguisse encaixá-lo em uma turma de recrutas para seu cargo desejado na área de comunicações. E no dia 1º de outubro, o recruta David Mayhofer se apresentou para o treinamento básico em San Diego. 14 semanas depois, ele foi designado para sua primeira escola de treinamento, estudando comunicações e eletrônica por 3 meses em San Diego. E enquanto muitos dos recrutas da sua turma eram enviados para o Vietnã, o primeiro posto de David foi na estação aérea do Corpo de Fuzileiros Navais, em Cherry Point, na Carolina do Norte. Enquanto ele esteve lá, o corpo lhe concedeu autorização de segurança ultra secreta para que pudesse lidar com documentos confidenciais. 5 meses depois, na véspera de Ano Novo de 1969, David Mayhofer chegou a Da Nang, no Vietnã do Sul, e quando ele não estava trabalhando, David às vezes passava um tempo sozinho no beach club, mas não bebia e não se interessava por garotas como os outros fuzileiros. Ele preferia, 1000 vezes, se isolar em seu alojamento ou fazer pequenos trabalhos para as freiras do orfanato. Às vezes, ele dormia no caminhão só para evitar a bagunça profana dos jovens soldados em zona de guerra, que só queriam beber e arrumar algumas garotas.
Um tempo depois, ele se matriculou no curso básico de carpintaria dos fuzileiros, que foi tranquilo, porque ele já tinha feito carpintaria mais avançada em casa, e suas habilidades manuais foram muito úteis no orfanato, onde sempre tinha problemas constantes com encanamento, camas quebradas, um telhado que vivia vazando e muito mais. Mas tinha um detalhe. O antigo convento tinha mais crianças do que podia abrigar, talvez 200 órfãos e crianças de rua, desde bebês até pré-adolescentes, e era humanamente impossível para as freiras cuidarem de todas. Então, infelizmente, era comum, muito comum, que algumas simplesmente desaparecessem em uma zona de guerra. Algumas fugiam, outras provavelmente eram sequestradas e assassinadas. E não sabemos, mas é possível que David tenha começado os seus crimes ali. Segundo as pessoas, ele sempre se dava muito bem com crianças, então ele sabia como conversar com elas e talvez como atraí-las, o que não seria nem um pouco surpreendente. Seu histórico militar mostrava que ele foi subindo na hierarquia, primeiro como cabo, depois para cabo-lance, nos intervalos normais. Ele se manteve fora de problemas, pelo menos visíveis, e seu registro disciplinar era 100% impecável. Ele mantinha um perfil tão discreto que o encarregado de distribuir cartas nem sabia quem ele era. Ele tentava ficar invisível e ele era muito bom nisso. Perto do fim ali da sua missão, o corpo promoveu David a sargento. Após quase um ano no país, David voltou para casa e foi enviado para o campo Pendleton, onde quase imediatamente recebeu permissão para morar fora da base. Então, ele se mudou para o apartamento de número 7, no número 509, na South Pacific Street, em Oceanside, na Califórnia, onde viveu por 7 meses. Em agosto de 1971, com o fim da Guerra do Vietnã se aproximando, David pediu dispensa antecipada para poder voltar a tempo de ajudar na colheita de trigo e cevada em Montana. E como os fuzileiros não precisavam mais dele, eles concordaram. Seu exame médico final não apontava nada além de pequenas cicatrizes no queixo e nas costas, certamente nenhuma doença ou problema psiquiátrico, e ele foi dispensado com honra. Ele ganhou 3 condecorações, incluindo estrelas de bronze por sua atuação em 3 campanhas de combate diferentes. Aos olhos de todos, ele era um cidadão exemplar, o que para mim, pessoalmente, é extremamente assustador. Ele conseguia esconder quem ele realmente era muito bem. 7 anos após o ensino médio, ele possuía algumas propriedades em Manhattan e em Three Forks, algumas das quais ele havia reformado em apartamentos para alugar. E ele era, segundo relatos, um senhorio muito bom e todos estavam satisfeitos. A cidade de Manhattan confiava tanto nele que o contratou para construir uma nova oficina municipal. Várias pessoas notaram que David gostava de brincar com crianças como um tio, não como um pervertido. Ele se jogava no chão com elas, conversava com elas no mesmo nível e elas o adoravam por isso. Ele simplesmente tinha um jeito com crianças. E ninguém poderia imaginar, jamais, que ele era um assassino. Pior ainda, que ele era uma pessoa sádica. Então, imaginei o choque quando ele foi preso. Claro, ele era estranho, talvez esquisito às vezes, mas os detalhes dos crimes eram insanos. Em algum momento da sua vida, depois de voltar para Manhattan, ele comprou um velho galpão na Main Street. Ele precisava de um lugar barato para guardar suas ferramentas de carpintaria, madeira e outras coisas que não podia manter em casa. E o seu pai, que era um homem muito rico, ajudou com o valor de entrada e David alugou parte do fundo para alguns rapazes da cidade. E lembram que, se eu não me engano, foi na primeira parte desse caso, eu falei que um homem muito rico foi até Pete Dunbar e disse que ele acreditava que o seu filho pudesse ser responsável pelo desaparecimento de Suzy e Sandy? Então, esse homem ficou no anonimato, mas eu tenho quase certeza que esse homem era o pai de David. Anos depois, após ele ser preso pelos assassinatos e tirar a própria vida, o lugar, o galpão que ele tinha, ficou vazio por anos e foi vendido em 2005. A família nova, então, começaram ali a reformar o local e foi então que notaram algo escondido no espaço escuro entre as vigas. Era uma carteira de couro feminina e uma pequena agenda de endereços. Nela continha algumas fotos, mas nenhum dinheiro ou qualquer outra coisa, além de uma carteira de motorista dos anos de 1970, com a foto de uma garota bonita de cabelos escuros. E sim, era a carteira de Sandra Smulligan. Havia outros nomes na agenda também, mas a essa altura o caso já estava encerrado havia 30 anos, não tinham nenhum valor como prova, Meyerhofer estava morto.
quase todos que tocaram esse caso estavam mortos ou morrendo. Esses itens não ajudavam a entender a mente desse assassino, em particular porque, como os perfis traçados pelos especialistas disseram há muito tempo, ele guardava lembranças. Das 4 vítimas conhecidas de Mayhofer, 3 estavam ligadas à sua humilhação ou raiva, e Susie Yeager era a única exceção. No fim das contas, um dos primeiros serial killers conhecidos da era moderna simplesmente não se encaixava no perfil clássico. Por isso, ele nunca foi considerado seriamente como suspeito em assassinatos possivelmente relacionados. E ainda restam perguntas sobre se David teve ou não um cúmplice, além de muitas outras questões. O solitário e suspeito David nunca teria feito parceria com um cúmplice mais velho. Mas será que ele se aliou a um jovem igualmente psicopata? Em quem ele poderia confiar tanto assim? Qual foi a origem da psicopatia de David Mayhofer? De onde veio sua raiva? Ele era ferozmente confuso sobre sua sexualidade? E a dinâmica da família Mayhofer? A gente não sabe nada disso. Qualquer chance de saber, morreu e foi enterrada com ele. Porque ninguém da sua família nunca abriu a boca para falar nada. Eles apenas fingiram que ele nunca existiu. Psicólogos forenses modernos e especialistas em perfis criminais têm certeza absoluta de que Mayhofer matou sim outras pessoas. A ideia de que ele suspendeu espontaneamente seus impulsos psicóticos por 5 anos entre o esfaqueamento de Michael Rennie em 1968 e o sequestro de Susie Yeager em 1973 no mesmo acampamento é absurda. Não faz sentido nenhum que isso tenha acontecido. Mas a verdade é que ninguém estava realmente investigando nada depois que ele tirou a própria vida. E isso continua até hoje. David Mayhofer permanece uma sombra. Ele é até conhecido como Shadow Man. E esse é só mais um lado repugnante dos serial killers. Eles deixam perguntas demais por tempo demais. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Finalmente finalizamos toda essa história. Eu espero que vocês tenham gostado na medida do possível. E não se esqueçam de deixarem o seu like e também um comentário aqui embaixo para eu conversar um pouquinho com vocês, porque isso ajuda e muito na divulgação do canal e também desse vídeo em específico. E se vocês têm alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu tento trazer o mais rápido possível. Então é isso. Até o próximo caso.